Nós vamos falar sobre as ondas sonoras e depois fazer um experimento para melhor representá-las. O som é classificado como uma onda mecânica, ou seja, precisa de um meio para se propagar e não se propaga no vácuo, longitudinal, ou seja, a sua direção de propagação da onda é a mesma em relação à direção de propagação, e tridimensional, se propaga em todas as dimensões. A velocidade de propagação do som depende de duas coisas, o estado físico e a temperatura. Quanto ao estado físico, quanto mais próximas forem as moléculas do meio, mais rápido será o som, e assim as ondas sonoras são mais rápidas nos sólidos, depois nos líquidos e por último nos gases. Quanto à temperatura, quanto maior a temperatura, maior a velocidade. O som apresenta algumas qualidades fisiológicas. E são elas, primeiro, o timbre. Ele é relacionado ao formato das ondas sonoras produzidas por uma fonte. Cada fonte emite ondas com formatos diferentes e por isso são percebidas de diferentes formas. A segunda é a intensidade. Ela está relacionada à energia de vibração da fonte que emite as ondas. E essa energia está associada à amplitude. Um som forte tem alta intensidade e alta amplitude. Já um som fraco tem baixa intensidade e baixa amplitude. A terceira é a altura. Ela classifica em grave ou agudo e é caracterizada pela frequência da onda. Ou seja, uma onda com baixa frequência tem um som grave. Já um com alta frequência tem um som agudo. Bom, para fazer o experimento, o primeiro passo é colocar os 7 copos alinhados em cima de uma mesa ou uma superfície plana. O segundo passo é encher os copos com quantidades diferentes de água. O primeiro deve ter pouca água, o segundo mais que o anterior, e assim sucessivamente até que o último esteja quase cheio. O terceiro passo é bater suavemente com uma colher ou hashi em cada copo. E aí vai dar para fazer o som que você quiser. Você vai perceber que os copos emitem sons diferentes. Os sons, eles mudam conforme a quantidade de água em cada copo. As notas musicais Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si vão do mais grave ao mais agudo. Por isso, a quantidade de água varia dentro dos copos, para emitir mais ou menos vibrações. Esses sons em escala são conhecidos como notas musicais. As ondas sonoras precisam de um meio material para se propagar, e se propagam melhor com velocidades diferentes, de acordo com o meio material. O som se propaga melhor em materiais que possuem as partículas mais juntas, ou seja, se propaga melhor em materiais sólidos e líquidos. Quanto mais rígido é o material, menos ele vibra, logo mais grave é o som. Assim, quanto maior a quantidade de água no copo, menor é a frequência e, portanto, mais grave é o som e vice-versa. Por isso é que a arrumação dos copos musicais deve se dar da esquerda para a direita, do mais cheio ao mais vazio, sendo o do mais grave até o mais agudo. O mecanismo do copo com água é o mesmo que de um tubo sonoro, que é uma coluna de ar onde são produzidas ondas estacionárias longitudinais. O ar ou o gás contido dentro de um tubo pode vibrar com frequências sonoras. Esse é o princípio que constitui instrumentos musicais como a flauta, a corneta e o clarinete, e etc. Nestes instrumentos, uma coluna de ar é posta a vibrar ao soprar-se uma das extremidades do tubo, chamada embocadura, que possui os dispositivos vibrantes apropriados. As vibrações das colunas gasosas podem ser estudadas como ondas estacionárias resultantes da interferência do som enviado na embocadura com o som refletido na outra extremidade do tubo. Em uma extremidade aberta, o som reflete-se em fase, formando um ventre, que é uma interferência construtiva. E em uma extremidade fechada, ocorre reflexão com inversão da fase, formando-se um nó de deslocamento, que é uma interferência destrutiva.